Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui de volta com a parte 8. Vejam que eu tenho tanta vontade de acabar esse tema e você também. Eu até escrevi meio que por cima da parte 7 aqui. Hoje a gente fecha sociedade simples, acaba por aqui, mas é a base que você precisa para entender demais tipos societários do direito empresarial. Beleza? Quem tá aqui, professor? Esse povo lindo, Guibô, Bruno e Gabi, Augusto, todos comigo aqui, lembrando que 10 mil inscritos no canal, Augusto e Gabi estarão aqui, ó, tocando horror. Vai ser a melhor aula do YouTube. Vai cair o vídeo de tanta gente que vai gostar. Vai ser um show de fofura essa aula aqui. E para isso acontecer, você precisa me ajudar. Então, você me ajuda dando joinha, se inscrevendo se ainda não é inscrito. Fiz uma análise, 60% das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritos. Porra, puta que, né? Não vou terminar aqui. PQP, pelo amor de Deus, me ajuda lá, se inscreve, compartilha, deixa o comentário aqui embaixo. Lembrando, aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. Não falhei teve uma semana quando o Gutinho teve que ficar internado no hospital por um probleminha que eu não postei o vídeo da sexta, mas em outras semanas eu postei 4 vídeos e a gente fechou isso daí, 3 vídeos por semana sempre, beleza? Vamos lá para falar agora de deliberações sociais, tá? Professor, como é que funciona a deliberação social? Gente, vamos trazer a regra bem simples para vocês entenderem, bem fácil. Deliberação social na sociedade simples, salvo se tiver alguma previsão diferente no contrato social, mas pelo que a lei diz é o seguinte, maioria de votos, tá? Maioria simples ou absoluta? Maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Eu considero pelo percentual de cotas, tá? O que vale é o percentual de cotas. Vamos dar um exemplo bem fácil para você entender? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho uma sociedade, tá? Hoje eu estou sem criatividade para nomes. Uma sociedade em que eu tenho 4 sócios, tá? 5 sócios, vai, 5 sócios. O sócio A, o sócio B, o sócio C, o sócio D e o sócio E. Todos têm 20% de... 20% ficou ruim. Ficou ruim, por exemplo. Besteira, professor. Mude isso aí. Vou mudar isso aqui. Calma aí. Calma aí. Opa. Calma aí que o professor vai resolver isso aí agora. Vou fazer diferente. Senão o meu exemplo... Calma aí que tá ruim o espaço aqui, gente. Calma aí. Ai, professor, que nervoso. Então, vou fazer assim, ó. Vou fazer diferente. O A tem 40%, tá? O B tem 20%, tá? O C tem 20%. O D tem 10%. E o E tem 10%. Fechou? 40 com 20, 60, 80, 90, 100. Beleza. Essa é a composição societária. Beleza? Beleza. Professor, e aí? O que aconteceu? Aconteceu que rolou lá um negócio para deliberar, a sociedade simples precisa contratar, sei lá, fazer alguma coisa e eles precisam deliberar qual será a empresa que eles vão contratar, papapá, e ficam... Tá? Deliberação, maioria absoluta. O que significa? Maioria do capital social, tá? Certo? Calma aí. Aí. Só ver uma coisinha. Aí, tá? Meu áudio tinha sumido aqui, me deu um desespero, mas voltou, tá? Não ficou sem áudio. Aí vamos imaginar que numa determinada deliberação, o A e o B votam num determinado sentido. O C, o D e o E votam em outro. Quem ganhou? Pausa a aula agora, eu vou deixar na tela. Pausa a aula quando aparecer a tela e responde. Quem ganhou essa votação? Beleza? Respondeu? Volta comigo aqui. Se você respondeu que quem ganhou foi o pessoal em amarelinho aqui, ó, você acertou. Por quê? Porque o A e o B juntos têm 60%. O C, o D e o E juntos têm 40%. Então, A e B ganhou.
Por quê? Porque eu conto de acordo com a proporção das cotas. Então, eu consegui, no primeiro grupo de votantes, 60% do capital social. Tá? Professor, então o voto não é por cabeça? Não. O voto é de acordo com a participação. Então, um voto vale mais do que outro? Vale. Exemplo, o voto do A vale 4 vezes mais que o voto do E. O voto do A vale 2 vezes mais do que o voto do C. Agora imaginemos um seguinte cenário. O A vota num sentido, tá? O C, o D e o E votam no outro sentido. E o B não votou. O B se absteve, tá? Quem ganhou? Pausa a aula e me responde. Professor, o A tem 40%. O C, o D e o E juntos têm 40%. Ih, professor, empatou. Se empatou, como é que faz? Olha o que diz a lei. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate. Então, nesse confronto aqui, ó, empatou a votação, certo? Mas o 40% do A é um voto só. 40% de C, D e E são 3 votos. Então, esse povo ganhou aqui. Beleza? Ô, prof, e se fosse um empate 2 vezes, assim, tipo, ficou 50-50, de um lado 2 votos, de outro lado 2 votos. Vai ter que levar para o juiz, tá? É um clássico conflito de interesses que o judiciário aqui vai solucionar. Mas, na prática, os caras não fazem isso, porque é besteira, né? Você que sabe dos interesses da sociedade vai levar para um juiz decidir? Normalmente, eles acabam entrando num acordo. Beleza? Tranquilo? Fechamos deliberação. Agora vamos entender responsabilidade dos sócios. Professor, o sócio pode responder com o seu patrimônio pessoal por dívidas da sociedade simples? A resposta é sim. Ó, o Ibo tá fazendo um assim, ó, mãozinha para cima assim, ó, é um sim que ele tá fazendo, tá? Ele tá dizendo que sim. Quer dizer o quê? Quer dizer que os sócios respondem com patrimônio pessoal por dívidas da sociedade? Sim, mas calma lá. Por quê? Porque a gente tem uma regra para que isso aconteça, tá? O que diz o 1023 do Código Civil? Se, olha a partícula C. Se é uma condição, tá? Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, ou seja, pelo que faltou, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária, tá? Então, a regra que está na lei é essa aqui, ó. Responsabilidade subsidiária perante a sociedade e ilimitada e proporcional em relação aos sócios. Professor, eu não entendi nada. Vamos trazer um exemplo aqui para você entender. Vamos imaginar o João, e o nosso amigo João, que aparece bastante. Eu vou usar esse espaço aqui, ó, que tem mais espaço, tá? Só para você entender a regra. João está processando uma sociedade simples, de nome, sei lá, Camargo Arquitetos Associados. Essa é a sociedade simples. Beleza? Essa sociedade é formada pelos seguintes sócios. São 3 sócios, tá? O Abel, o Breno e o Celso. Beleza? Lá no contrato social, diz que o Abel tem 40% das cotas, tá? O Breno tem 35% das cotas e o Celso tem 25% das cotas, tá? Professor, e tem uma cláusula dizendo quanto cada um participa nos resultados? Não tem. Se não há essa cláusula, cada um participa de acordo com a proporção das suas cotas, correto? Correto, é isso aí mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar que o João está cobrando uma dívida de 100 mil reais, ou melhor, 180 mil reais da Camargo Arquitetos Associados. E ele acha, dentro do patrimônio da Camargo, 80 mil e recebe isso daqui, tá? Tem um saldo de 100 mil, sim ou não?
Sim, professor. Exatamente. Como é que vai ser? O João vai poder atingir o patrimônio do Abel, do Breno e do Celso. Por quê? Porque ele esgotou o patrimônio social. Não tem mais nada na sociedade. Quanto que o Abel vai pagar? 40% de 100 mil. Então o Abel vai responder por 40 mil, o Breno por 35 mil e o Celso por 25 mil. Com o patrimônio pessoal. Prof, e se tivesse uma cláusula de responsabilidade solidária? O João, desde o início, já poderia cobrar tanto a Camargo Arquitetos Associados quanto os sócios dela. Mas como não tem essa cláusula em regra, primeiro esgota-se o patrimônio social para depois atingir o patrimônio dos sócios. Isso é o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Primeiro atinge o patrimônio da sociedade, se não tiver nada, eu vou atingir o dos sócios. Tá? Isso é o benefício de ordem. Primeiro, execute, use os bens da sociedade para depois atingir o patrimônio dos sócios. Tá? E para finalizar esse ponto, queria só trazer o 1025 do Código Civil, que vai fazer uma coisa que prova e que o pessoal fica meio... O pessoal sabe, mas se confunde. Olha o que diz o 1025. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Vamos imaginar aqui, ó, no meu exemplo, que o Celso, quando ele entrou na sociedade, essa dívida aí que o João está cobrando já existia, não importa, ele vai responder da mesma forma. Quando ele entra na sociedade, ele faz parte da sociedade. Ele adquire ônus e bônus dessa sociedade aí. Beleza? E para a gente finalizar o tema, eu queria falar um pouquinho sobre o que acontece quando há uma resolução da sociedade em relação a um sócio. O que é resolver a sociedade em relação a um sócio? A sociedade acaba para um sócio. E acaba por quê? 3 razões. Olha aqui. O sócio pode morrer, né? Porque se acabar a vida, acaba a sociedade, acaba tudo mais que a vida poderia permitir a ele, né? Ele pode sair porque ele quer, ou ele pode ser excluído porque os demais querem que ele saia. Tá? Como é que funciona? Olha lá. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota, salvo quando? Professor, o que é liquidar-se-á? Será pago o valor. Então haverá um pagamento da cota, tá? Como é que funciona? Gente, isso aí você vai fazer um balanço para ver o valor, né, o balanço patrimonial para ver o valor daquela sociedade no dia da liquidação, tá? Você vai ver quanto vale a sociedade. Vale R$1 milhão. Qual é o percentual de cotas que o cara que morreu tinha? Tinha 20%. Então 20% de 1 milhão, 200 mil. A sociedade vai ter 90 dias para pagar. É assim que funciona, tá? Agora pode ser que não aconteça isso. Por quê? Porque pode ser que o contrato tenha trazido uma outra disposição, que não fosse a liquidação. Pode ser que os sócios digam, não, vamos acabar com a sociedade, já que um dos sócios morreu. Ou eles podem falar, não, essas cotas não vão ser liquidadas. Sai um sócio, entra, o que morreu sai, entra alguém no lugar, e aí vai ser vendida, digamos, essa cota para outra pessoa. Mas a liquidação, basicamente, é a sociedade pagar o valor das cotas. É isso, tá? Agora, vamos imaginar que eles façam um acordo dizendo, não, meu pai morreu, mas vai entrar outra pessoa no lugar dele, vocês topam? Topamos. Essa outra pessoa me paga tanto pelas cotas, e beleza, ele entra e vira sócio. Tá tudo certo também, tá? Mas, em regra, ocorre a liquidação, tá? A outra situação é o sócio querer sair. Ele pode sair? Pode. Gente, ó, para você sair, se você está numa sociedade por prazo determinado, só com justa causa. Vai ter que entrar com uma ação e dizer, ó, eu quero sair, tem um motivo para isso, quando tem prazo determinado, sociedade que tem dia de início e dia de fim. Indeterminado, notifica por 60 dias e diz, quero sair, ponto, tá? Sem problema nenhum, tá? Ou a exclusão extrajudicial, que é judicial, melhor, por iniciativa dos demais sócios. Os outros sócios, a maioria, né, do capital social, considerando os outros sócios, mostra em juízo que há uma justa causa para essa pessoa sair. Há alguma coisa errada que ela fez, ou ela se tornou incapaz de fazer parte daquela sociedade por alguma razão, tá? Mesma coisa, entra com ação, deliberou, né, o juiz decidiu que esse cara tem que sair, ele sai, haverá a liquidação da cota e o pagamento. Então, a regra é essa. Quem sai
tem essa liquidação da cota, que é o quê? Você apura o valor da sociedade, não é o mesmo valor do início, né? No início tinha um valor, que é o valor do capital social. Com o tempo ela valoriza. É esse valor que a gente quer achar. Achou esse valor, calcula esse valor, vê quanto vale a cota daquela pessoa e paga. É isso. É assim que funciona. Beleza? Matamos aqui o tema da sociedade simples. Agradeço demais a sua audiência e agradeço muito mais se você clicar no joinha aí e compartilhar esse vídeo com alguém. Um abração, bons estudos e até mais.